Então estamos começando mais um Singularidade, episódio 54, e agora nós vamos começar aqui uma nova série, né, de episódios aqui, ideia do Thiagão, do Danilo e do Alexandre aí, que a gente vai falar sobre as revoluções da história aí que aconteceram, né. Antes de tudo, deixa eu apresentar eu e o pessoal aqui. Eu sou o Guilherme Barros, estou aqui com o Thiago Rafael. E aí, rapaziada, firmeza? Danilo Fernando. E aí, beleza? Alexandre Schwarzenegger aí, com a galera. Estreando aí com a gente, né, cara? Verdade, cara. Sempre falo de participar. Fica aquele deixa. Vamos marcar e finalmente. Faz 3 anos que tá marcando. Uma hora funciona. São muitos churrascos que a gente vem combinando já. Já saiu o assunto pra 10 episódios só nos churrascos, né? Sim, sim. E você já gravou algum outro podcast, Alexandre? Uns podcasts piloto, né? Tem vários episódios piloto que a gente começa com outros amigos aí. Hein? Sobre vários jogos, sobre séries, sobre filme, e nunca vai pra frente. Cara. Numa época que a galera era mais ocupada. Sim, sim. Aqui o Singularidade vai, volta, para, mas estamos firme e forte, hein? Gravar nem tanto, mas eu tenho um vício em ouvir podcast, cara. Eu sigo uns 30 podcasts, eu ouço toda semana. Olha aí, hein? Cara, hardcore aí dos podcasts. Foda. Muito bom. Então, antes de tudo, deixa eu dar os recadinhos aqui pra vocês, quem ainda não conhece, seguir lá no Instagram, @LuckyRobotMedia, é a produtora aqui de podcasts que a gente tá construindo aos poucos. Lá a gente vai postar todos os episódios que a gente fizer aqui do Singularidade, a gente coloca o link lá. Tem também dos outros podcasts que a gente produz aqui, né? Então, pra você conhecer mais, acessa lá o @LuckyRobotMedia. Temos também o site, luckyrobot.com.br, para mais informações, entra lá para você se informar. E é isso aí, vamos para a pauta. Bom, então para começar, eu acho que é interessante a gente falar, explicar e questionar também o papel das revoluções na história, né? Sobre o que a gente tinha comentado, eu já tinha até comentado por aí, de voltar e retomar alguma coisa para chegar no assunto, a gente pode voltar sem parar na história, né? É bem mais fácil, igual você tá falando aí, a gente começar de porquê, estudar isso, como que tá influenciando a gente hoje, essas revoluções, como foram feitas e o que a gente tem hoje. Isso. Então, basicamente, assim, a gente pode falar da maioria das revoluções, o que sobra para quem a revolução funcionou é a vida normal. Ela não percebe, tá? Essa revolução hoje, a pessoa que nasce. Uhum. Pra pessoa que hoje em dia ainda segue alguma doutrina, algum ensinamento, algum dogma, algum costume e critica essa revolução, o que sobra das revoluções é a violência. Então, a gente pode dizer assim, tem que pegar o lado de quem gostou, de quem não gostou, porque não adianta falar o que é bom, o que é ruim, porque muita revolução teve, né, as consequências diretas que a gente pode perceber e não cabe mais nem julgar, só observar e estudar. Sim. É perceber que a mudança vem e em muitos casos ela se perpetua até hoje, queira o lado vencedor não, queira o lado vencedor tenha pensado em tudo isso que ia ter de consequência, tenha não. Em muitos casos eles já lutavam pensando na história, em outros casos lutavam como reação a algum problema. É difícil você ver uma revolução sem violência, principalmente nesse período histórico onde muita coisa era decidida na violência, né? Então a gente também percebe que antes de alguma revolução, como no caso da francesa, não tinha que falar, ou americana, russa, o status quo da sociedade era um negócio fixo e não dava para pensar que poderia ser diferente, até vir uma revolução, entendeu? Então, por ser uma coisa tão enraigada, um costume tão comum, por exemplo, de louvar o rei, de ser fiel, de pagar imposto para uma família inteira que não faz nada, tá? Ali, teoricamente, né? Não produz nada pro mundo deles ali, não fazia sentido a gente esperar uma evolução natural que os reis iam começar a falar, gente, vamos fazer alguma coisa aí, porque a gente, né, tá dando só prejuízo pro governo, nossa ação e tal. Então, a revolução é nesse sentido, ela não é só uma evolução, ela precisa do radicalismo, ela precisa da ruptura. É igual a gente estava falando agora do ensino à distância. A gente tem uma ruptura agora, porque se ficasse assim, um professor insistindo em, vamos usar tecnologia, outro professor velho, mais antigo, né, diria, falando, não, isso vai acabar com a educação. Hoje em dia a gente está tendo uma revolução porque a gente é obrigado a se adaptar e mudar muito rápido, sem preparo, às vezes seguindo, né, o fluxo. Então acho que mais ou menos isso sobre revolução mesmo ao longo da história. É algo forçado, né? Algo que... Geralmente forçado. Poucas vezes planejado, mas quando é planejado, às vezes a reação faz parecer que foi algo bem além do que estava planejado, sabe? Sim, sim.
Eu tenho uma visão, pelo menos, de revoluções. Tinha essa visão, né? Mas eu fui mudando a partir de quando eu fui pesquisar mais, né? Tanto é sobre essa pauta, que a revolução sempre vinha do povo, né? A massa que quer mudar as condições e tal, mas não é bem assim, né? Não. Nem sempre. Na maioria dos casos, precisa de poder, né? Sim. E quando a massa alcança isso, eles geralmente não sabem o que fazer, né? Sim. Quando chegam lá e agora? Quem que vai assumir o poder? Então, geralmente não tem essa organização, né? Que é uma coisa muito, muito vaga, né? É o famoso, tem que tirar esse aí. Depois a gente vê o que faz. Depois, né? Depois que é o problema, né? A gente tá num depois bom aí. É que há revoluções e há revoluções, né? Quando há uma revolução desse caráter que a gente vai comentar hoje, por exemplo, que foi a francesa, então foi muito além de tirar o Luís, né? Foi uma queda também da igreja, do sistema monárquico inteiro, que passou a não existir mais. Voltou com outro caráter depois, mais pra frente, com o Bonaparte, mas toda aquela ideia que todo mundo conhecia e sempre veio, e sempre existiu e veio da Idade Média, acabou ali. Imagina na época que mudança que foi. É como se a gente vivesse nesse sistema que a gente vive hoje, e daí de um dia pro outro é uma coisa completamente diferente. A Revolução Francesa em si, tipo, teve esse caráter mais agressivo. E eu nem tô falando das mortes, eu tô falando, tipo, dessa mudança de paradigma mesmo. Danilão quer comentar essa parte? Então, como o Thiago e o Alexandre falaram, essa revolução implica numa mudança, e houveram várias no decorrer da história. Algo que se observa nessas revoluções é que sempre ela não é por acaso. Há um contexto de mudança nos mais variados aspectos. Ela acaba sendo, quando se determina houve uma revolução, é quando não é mais possível manter um estado anterior. Quando aquela ordem que estava estabelecida se esgotou de alguma forma. Antes que ela ocorra, geralmente há todo um movimento, porque há revoluções científicas, revoluções no pensamento, nas formas de ver o mundo, e isso implica na revolução política, na revolução tecnológica. Então, como a palavra revolução, no sentido etimológico dela, remete a uma volta, um giro, como o Thiago disse, uma quebra de paradigma. Essa questão do paradigma é interessante, porque, como nas revoluções científicas, o que acontece é que há um guarda-chuva onde tudo está encampado e, de repente, algo escapa e precisa haver uma transformação para abarcar aquela nova realidade, aquele novo momento, aquelas novas relações. Então, aparentemente, para que uma revolução ocorra, há de haver um combustível, pré-condições estabelecidas. Invariavelmente, eu acredito que sempre vão haver essas revoluções, porque tudo está sempre transformando, mudando. Você falou aí de revoluções científicas, né? Isso puxa um pouco o que a gente falou lá no episódio sobre o niilismo, né? Teve essa revolução de pensamento nessa época, né? O iluminismo, né? Isso também é importante na Revolução Francesa. Eu acho que a gente pode pegar daí pra começar. Pode ser. Se quiser a retomada, né? Isso. Do iluminismo, a gente volta ali desse movimento da França. Thiago, Oi. já é um especialista em iluminismo, já nos pensadores filosóficos iluministas? Ou... Não, o iluminismo, né? Uhum. Então, o iluminismo é uma maneira de pensar que, tipo, aconteceu no século XVIII, que significa iluminar-se, né? Tornar-se luz, que é referente a uma libertação daquele pensamento trancado da Idade Média, né? Que também é conhecida do ponto de vista filosófico, né? A Idade das Trevas, né? Por quê? Porque pouca coisa se criou, porque existia muito dogma religioso, né? E as coisas não evoluíam. Tipo quando o Galileu Galilei, né? Tipo, ele correu o risco de vida, né? Quando ele falou assim, gente, tem alguma coisa acontecendo no céu, né? Muito bem por aí não, se senta. Essa ideia, né? Depois o Copérnico veio com a Revolução Copérnica. Mas o iluminismo significa isso, tipo, esse modo de pensar, que também é outra mudança de paradigma, né? Que atestava que as pessoas deviam não acreditar em tudo que elas escutavam, né? Deviam experimentar de modo científico, testar, para chegar ao ponto. É o começo do pensamento científico, como se fala, pensamento filosófico. Né? E daí teve várias
pessoas, né, que fizeram tanta diferença, assim, por esse movimento iluminista, que é mais ou menos dessa época. Que tem, deixa eu ver, o John Locke, o Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Gesnay, Adam Smith. São tudo iluministas que tudo partiam de ramo científico, né? E vai para outro ramo também, cada um vai para um lado, né? Você vê o Smith, você vê o... Porque existia aquele pensamento religioso, tipo, isso aqui é isso. Da ciência via, não, isso aqui, ó, na verdade é isso aqui porque isso prova que é isso. Então, você estava destruindo uma estrutura dogmática, sabe, que vinha de séculos atrás, né? Então, por isso que foi, assim, aquele escarcéu. E se for ver, Thiago, muitos dizem que o início disso daí é com o racionalismo e o método da dúvida metódica do Descartes, que instaura a filosofia moderna. O próprio racionalismo, você pode falar mais sobre isso depois, que é exatamente isso, né? Você chegar a uma conclusão de maneira racional, né? Tipo, choveu por quê? Não, porque eu rezei pra Santa Bárbara. Não, como assim? Não, porque chove. Qual que é a razão disso? Daí... Porque o rei que manda. Sim. Isso a Revolução se passa em 1700 10 anos de Revolução, né? Mas é entre essas décadas de 1780 e 1790. Mas antes disso, sabe? Esse todo espírito de trevas científico que a gente fala, escuridão. Daí por isso veio o iluminismo. Só para emendar, então, sim. sobre o iluminismo, uma parte da crítica ao iluminismo, que vai para a crítica da igreja, né, é tentar separar o poder do rei do poder divino, né, porque se acreditava muito entre algumas correntes que confirmavam o poder na mão do rei absoluto na Europa, né, no fim da Idade Moderna ali, depois do feudalismo, né, quando o rei se tornou absoluto, era essas correntes que davam poder total pro rei, tentando seguir um pouco o próprio iluminismo, entendeu? Então surgiram ali, durante o iluminismo, pensadores que, por exemplo, o rei até financiava alguns pensadores para ele manter, com medo de perder o poder, trazer argumentos de um estudioso iluminista, mas que ainda assim perpetuasse o rei no poder. Então o rei começou a parar de ser aquele rei, né, o rei de Hobbes, né, que era o rei que tinha que ser temido para proteger o povo, e começar a ser um rei mais já pensando em ter a aprovação do povo, sabe? Para ele tentar, e nisso começaram a virar aqueles reis que foram se tornar os déspotas esclarecidos. Não sei se alguém lembra disso da escola. Maquiavel, o príncipe, exatamente. Então, e ele não usa, ele usa algumas coisas já que tá no iluminismo, né, no pensamento tradicional, para afastar um pouco, né? Um dos que apoiavam o poder do rei ser divino era aquele Jacques Bossuet, né? E ele vai ficando de lado, e a gente não vai explicar agora, né, sobre a evolução, o que estava acontecendo na Inglaterra, mas como aconteceu tudo meio próximo, a gente vai lembrando, mas ali já foi o primeiro rei que decidiu instituir uma democracia, entre aspas, né, que seria uma constituição nova, e ele também seria obrigado a seguir essa constituição. Então ele foi um caso, né, que a gente tem até hoje, porque ele está aí até hoje, pelo visto funcionou, de ser um déspota esclarecido. Ele mesmo, com a equipe de nobre, fazer um acordo e se tornar um déspota, mas um déspota que segue um pouco da lei racional, né? Isso aí vai evoluindo, vai voltando, vai tendo retrocesso. Mas na França eles não queriam isso, não. A galera ficou pistola lá. Buraco embaixo lá, hein, cara. A questão do respeito aos direitos naturais, né? Que é uma grande bandeira dessa época. Sim. A gente falou aí da galera criando esse pensamento crítico, né? Mas qual foi o ponto que aconteceu e o pessoal lá da época falou, não dá mais, a gente vai ter que mudar isso aqui? A fome, né? Na França, né? Não pode ser um ponto, né? Porque é um negócio que vai vindo, né? Sim. Ele acontece, assim, a fome é um dos principais, mas foi uma coisa que aconteceu na Europa inteira, da plantação, teve uma neve lá, tipo, veio de um período de 3 anos do inverno mesmo, né? E aí ferrou, porque já era difícil ter que pagar comida pro rei, pagar o imposto pro rei, pagar pra família, né? E o problema da França é que ele era tão atrasado em governabilidade deles ali no sistema, que apesar de ter um rei absoluto, entre os territórios menores da França, funcionava aí no feudalismo. Então, além por exemplo, o dono de uma grande terra ali, né, não do tamanho absurdo, mas o dono de uma grande terra que
uns anos atrás seria o senhor feudal poderoso que ia ter sua responsabilidade total com sua terra e com seu povo, existia esse senhor, então o plebeu ali que já trabalhava ali, o camponês, pagava tudo para esse senhor ainda era obrigado a pagar para uma realeza, e essa realeza ainda tinha o rei. Então só piorou a burocracia do negócio, então ficou muito complicado, foi ficando complicado pro produtor ali mesmo, pro pobre, né, pra gente falar assim. E aí veio essa fome, né, veio essa seca, acabou com tudo, e aí realmente começou a não chegar comida mesmo em todo local, né, nas cidades que estavam crescendo, pro povo mesmo no campo que começou a morrer e nem se falava disso. Além disso, quando tinha essas colheitas eram pequenas, os impostos matava tudo, não valia a pena, sabe? Vários desses problemas. Aí, esse é um dos problemas internos da França, né? O problema externo é o tanto de guerra que a França gostava de fazer e gastar dinheiro à toa, né? O dinheiro da realeza. Fora que a realeza lá tinha já tinha o Palácio de Versalhes lá, né? Da época do Luís XIV, até chegar no Luís XVI, né? Que é o rei na época da Revolução. Palácio gigantesco, um dos mais bonitos e caros da Europa, né? Se for ver hoje, e abrigava 300 famílias real, entendeu? Imagina. E o Luís XIV, ele interferiu diretamente na Revolução Francesa, hein? Depois a gente vai falar disso depois. Ah, sim. Então, assim, tá gastando à toa, o povo começou a ver que tava gastando à toa. Nessa época ali começa a surgir jornal, não é todo mundo que lia, mas quem lia já era mais esse pessoal que foi... A gente vai falar aí da classe média surgindo, né? Que é quem, graças aos avanços tecnológicos, começou a ter um dinheiro construído mesmo, sabe? Porque a gente não tinha a mudança de classe, né? Até então. E todo esse maquinário e tal da Revolução Industrial que foi ali junto na Inglaterra, começou a ter uma ascensão de uma certa classe ali que era pobre, não tinha como, ia nascer e morrer no campo, e agora tá vindo pra cidade e tava virando empreendedor autônomo, sabe? Então ele tinha uma autonomia que ele nunca ia ter antes. E isso também satisfazia ele, porque ter que pagar tudo isso pro rei atrapalha, né, o negócio da pessoa. E aí essa pessoa, assim, começa a ser mais instruída, mais questionadora, até frequenta alguns locais que ela recebe esse discurso iluminista que a gente estava falando, e ela vai ficando mais, né, revoltada com a situação. Não é como se notícia chegasse, né, da Europa do que estava acontecendo na Inglaterra, não era tão fácil assim, mas naturalmente a pessoa vai ficando, né, um pouco revoltada mesmo. Então já tinha esse pensamento dos pensadores iluministas aí de tá errado isso aí, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Então eles já estavam movimentando essa parte, né? Já sim. Aí o outro externo seria a Revolução Americana, né? A gente vai falar, eu acho, né? Vai fazer um episódio desse pra frente. Que eu amo estudar a Revolução Americana também. Eu acho legal a gente partir da América, assim, do que da Europa, sabe? Mas não tem como, né? A Revolução Francesa é o pioneiro mesmo, né? Em tudo isso. Mas, assim, a Revolução Americana, porque vem assim, a gente vai retomar, mas só vou lembrar. A França tinha perdido a Guerra dos 100 Anos, né? A famosa. Perdido vários territórios. A Guerra dos 100 Anos foi entre a França e a Inglaterra. Então, vários territórios aí do continente mesmo da França era da Inglaterra. E a França foi perdendo guerra atrás de guerra para a Inglaterra, até que na Guerra dos 7 Anos, se não me engano, a última guerra que teve lá, a França retomou um terreno lá e hoje em dia ainda é a França mesmo, mas não era, sabe? A Inglaterra, e aí a França só perdia para a Inglaterra. E o que acontece? A Inglaterra, com a Revolução Industrial, começou a estourar os ricos mesmo. Os ricos, eu falo, essa classe média. Galera, o dono de fábrica começou a ganhar muito dinheiro, de ficar influente, e o medo mesmo partiu do rei da França, tal, nesse momento partiu de que a gente precisa fazer alguma coisa para combater a Inglaterra, porque na verdade não vai ser nem o povo que vai se revoltar, é o comércio deles que vão atropelar a gente, sabe? Não vai ser uma guerra de soldado. O comércio inglês vai dominar a Europa e a gente vai ficar pobre, entendeu? A gente vai continuar passando fome. Por quê? Porque a Europa liberou, por causa do que eu falei do rei, fazer o acordo lá, a Europa deslanchou, entendeu? É como se fala assim, a Europa liberou a economia ali para, né, tudo entre aspas, mas começou a ter destaque, tomar todos os mercados europeus da França. Então a França falou, vamos tentar vencer alguma batalha aí, e o que eles decidiram foi apoiar a França decidiu apoiar os Estados Unidos, né, os países que queriam os estados queriam se tornar independentes, a se tornar independente da Inglaterra, mandaram tropa para lá. Você imagina você pobre passando fome na França e o seu rei mandando dinheiro para outro país para libertar o povo dele.
né? Nossa. O que isso ia trazer para você? Aham. Então, e aí a França investiu um monte, mandou os melhores pensadores, estrategistas, uma galera para ajudar mesmo, para liderar ali, junto com Washington, com a galera que queria a independência dos Estados do Norte lá, né? Entre eles o Lafayette, o Marquês de Lafayette, que depois volta para ajudar na Revolução Francesa. Então o cara gostava de revolução. E essa foi a primeira vitória da França ali contra a Inglaterra em muitos anos, que eles conseguem a independência. Só que aí continua, e aí percebe-se que nada mudou na França, a fome, né, a miséria, a pobreza, tá todo mundo morrendo, o rei continua gastando, e aí é isso que se dá os estopim para o povo mesmo se revoltar. Depois desse evento ele mandou um capital para ajudar contra os Estados Unidos contra a Inglaterra, que dava para alimentar aproximadamente 7 milhões de franceses, cara, e o povo tá passando fome. Daí você pega daí você pega em 85, né, que foi quando teve essa seca, né, a seca arrebentou com a pecuária, né, matou bastante cabeças de animais e já arrebentou com a carne. Daí, tipo, 3 anos depois, em 88, as colheitas ainda não estavam 100% por causa do que tinha acontecido nos anos anteriores. Então, o povo que já era pobre começou a passar fome, né? Daí, nisso, começou esse déficit econômico, essa crise ornamentária, e o tributo do terceiro estado, no caso que na França é dividido em 3 estados, né? O primeiro estado era a realeza, o segundo estado era a nobreza e clero, né? E o terceiro estado, 90% dos franceses que era o pobre, né, trabalhador. Tributação alta, tipo, o rei mandando dinheiro para outro país e você passando fome, você pagando demais, enquanto no Palácio Real, né, pessoas eram vestidas, alimentadas, educadas por puro entretenimento, tipo, da realeza nas suas costas, né, tudo nas suas custas. E sem falar dos privilégios que tinha, né, o primeiro e segundo estado, né, que não pagava tributo, não precisava se alistar com o exército, comida de boa, festa do dia e o povo passando fome. Interessante também de pontuar, como o Alexandre e o Thiago comentaram, nesse terceiro estado havia aquela burguesia em ascensão, aquela nova classe, que por mais dinheiro que ela tivesse, ela não tinha poder político. Sim. Outra classe de servidores públicos que existiam também foi sendo excluída, porque com as crises, os nobres, além das propriedades, dos bens que eles tinham, eles começaram a ocupar os cargos que antes eram de algumas classes burocráticas, que não eram tão nobres assim. E isso se reflete quando sai a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, a questão que a gente chama hoje de meritocracia, porque esse privilégio dos nobres que já tinham tudo, ainda ocupar todos os cargos do Estado, também gerou uma revolta na população que tinha pretensão a esses cargos. E foi porque eles merecem, né? Coitado, ninguém tem culpa de nascer nobre também, né? Não sei. Coitadinhos, né? A verdade era essa, né? Que a França era um país rural, né? Repleto de desigualdade social, onde que o povo, né? A grande maioria, ele se ferrava muito na vida para dar uma boa vida para a aristocracia privilegiada da França. E é isso. Sim. Não foi uma crise política, foi uma crise econômica, foi uma crise social. Imagina a tensão que tava no negócio, tava um caldeirão, cara. Sim. Foi juntando tudo. Isso tudo antes da convocação dos Estados Gerais. Sim. Sim, mas teve uma antes também, né? A primeira foi a Assembleia dos Notáveis, que é o primeiro ele estado. não chamou o povo, né? Só o primeiro e o segundo estado para resolver os problemas econômicos. E a grande ideia foi aumentar a tributação do terceiro estado para sair da crise. Eles foram bem intencionados, porque o rei tava vendo o que estava acontecendo na Inglaterra e ele falou, vamos, e se a gente concordar, né? Ele tinha um conselheiro, não sei como que esse conselheiro conseguiu botar isso na cabeça dele, mas botou que eles iam cobrar imposto do clero e da nobreza, né? Falou, vamos nós mesmos concordar em aumentar nossos impostos, né? Em pagar impostos, porque eles não pagavam nada. E acabou que decidiram que não iam pagar. E além disso, aumentaram o imposto do terceiro estado. Que é, né? A intenção do rei Luís, ele já estava com medo, né? De perder. Então ele começou a fazer essas convocações.
para tentar resolver. E essa primeira dos notáveis que o Thiago falou não deu certo de jeito nenhum. Aí ele vai para a convocação dos Estados Gerais, que aí vai chamar os 3 estados, representantes do primeiro, segundo e terceiro estado, e fazer uma votação muito justa, né? E era assim, cada estado com seu representante tinha 1 voto. Então ia ser 3 votos para qualquer decisão. Agora O me estado diz. tinha 1 voto, o segundo estado tinha outro voto, e o terceiro estado, que era os pobres, tinha outro voto. Isso que é democracia, hein? Olha só. Imagina qual foi o resultado da primeira assembleia. Mas isso não acontece mais hoje em dia, né? Não. A representação lá no Congresso só tem gente representando 99%, né? Ah, sim, com certeza. É assim, a gente tem a bancada do clero, né? Que seria o primeiro estado, a gente tem a bancada ruralista, a gente tem, por aí vai. A gente pode fazer bastante paralelo hoje com a nossa política. Não só no Brasil, mas mundial, né? Do que começou ali. Mas, ó, Sim. só pra. Eu tenho um número aqui, né? De pesquisa, o de habitantes por estado, né? O clero, 280 mil pessoas. O segundo estado, né? A nobreza, 840 mil pessoas. E o terceiro estado, 26 milhões de pessoas. Caramba. Né? Essas pessoas estavam mais no campo mesmo, porque a cidade ainda de Paris, que era uma das maiores da Europa, não tinha 500 mil habitantes, né? Então, E aí eles tinham 1 voto, né? um voto. Isso, e aí acabou que, né, não deu certo Uhum. esse voto. E aí o povo se revoltou de vez, né? Querendo votação por cabeça, não por estado. Daí sim, daí era a Assembleia dos Estados Gerais. Então. Só que eles fizeram, como o rei viu que tava dando merda, não ia dar certo, voltar se revoltando, queria cancelar. Fala, não, para com isso, vamos parar com. A gente vai resolver depois, vamos sair, vou parar aqui, né? O segundo estado, o rei e a realeza foram saindo. O terceiro estado ficou no castelo. Ficou. Quando eles não decidiram, eles falaram, a gente não sai daqui enquanto não resolver. Tá? E eles foram numa sala bonita. lá. É famosa, né? A famosa da sala do jogo da pela, que era tipo um tênis, né? De nobre. Uhum. Eles ficaram nessa sala, ficou famosa, né, por causa disso. Falou, daqui a gente não sai enquanto não resolver. Não adianta, né, que era os representantes do terceiro estado. E falou, a gente só sai daqui com uma constituição. Puta que pariu, chega a arrepia, né? Daí surgiu, filho, a Assembleia Nacional Constituinte, rapaz. Ali mesmo, eles já começaram a anotar as ideias, né, e ter o primeiro resquício de uma constituição na França. Não foi a definitiva ainda, mas já começou com várias ideias, né, que vinha do ministro, da igualdade, né, que era a igualdade que eles queriam. A primeira igualdade que eles queriam é a igualdade em pagar imposto. Que o imposto que eles pagassem, a nobreza e o clero também pagassem. Basicamente isso, né? Essa era a primeira igualdade da bandeira francesa. E esses representantes do povo aí, eles já eram nomes fortes assim, ou era só a galera mesmo? Na Assembleia, eu acho que não tinha nenhum nome que ficou tão estudado aqui. Mas geralmente era o quê? Era o prefeito dos vilarejinhos, entendeu? Era a pessoa que não era nobre, geralmente tinha dinheiro, mas não era nobre, nem fazia parte do clero. Então, como eu falei que o governo era uma bagunça, né? Então já tinha prefeito, tinha estado, tinha governador. E esse povo não tinha nem título de nobreza, nem nada da igreja. Tinha deputado? Tinha deputado. Esse povo que queria o direito de decidir as coisas, porque eles entendiam que eles moviam a economia, entendeu? E a sociedade. Só que as exigências, né, do terceiro estado, a impressão que dava, né, que eu li uns trechos de um livro, né, que é a Revolução Francesa, volume 1, O Povo e o Rei, do Max Gallo. A impressão que dá é que na leitura o Luís XVI, ele estava fazendo 2 jogos, né, tipo, ele perante o povo ele demonstrava interesse na Constituição, mas por costa ele conspirava com seus aristocratas para desfazer isso aí, para não dar certo, tá ligado? Sim, e essa imparcialidade que ele teve, tipo, essa demora de dar o que ele ia fazer, né? Que o povo explodiu. Daí, só alegria. Sim. Daí teve aquele roubo, né? Roubaram da instituição do Estado quase 30 mil mosquetes. Daí você tem uma população desacreditada do governo, do rei, né? Com questões óbvias da igreja, com fome, armada, com armas de fogo, andando pela rua de Paris e cantando o hino nacional francês. O que ia dar isso aí? O que deu? Então, deu a Bastilha, né? Foi tudo muito rápido, foi em um ano só. Já no começo de 1889 que ele convocou os Estados Gerais.
Aí esse povo ficou, fez a Assembleia Nacional Constituinte ainda em 89, 1789. Aí o exército, que já tava meio assim com esse negócio do rei de... Não sabia se o rei tava apoiando muito, mandando... Porque assim, o exército chega uma hora que se revolta também quando ele tá lutando uma guerra sem sentido, né? Então ele começou a pender pro que tava querendo o mesmo povo. E os revoltosos, já que estavam começando ali na Assembleia Constituinte, tinham um povo pronto para lutar, eles tinham até as armas, e o que eles precisavam era pólvora, né, que ficava na Bastilha. Como a Bastilha era um símbolo ali, era um símbolo de um antigo poder, né, que tinha na França, era uma cadeia, é um símbolo político, que era uma cadeia que prendia muito inimigo do rei. Hoje ela estava desativada já na época, era mais um enfeite. E daí saiu a notícia da Assembleia que estava se formando, o povo ficou com sangue nos olhos e invadiu a Bastilha, derrubou a Bastilha junto com o exército. Pegaram, armaram todos os revoltosos, os mosquetes dele, né? Armaram todo mundo depois de invadir essa Bastilha. E aí a notícia espalhou. Do que a notícia da Bastilha espalhou, já ainda no mesmo ano, a Assembleia começou a escrever a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, que seria mais um documento importante aí, que até hoje a gente tem a maioria das coisas que estava ali, tá até hoje no direito e deveres nosso, né, da nossa Constituição e de vários outros países. Outra coisa é que é comum ver, tipo, em pinturas, né, ou fotos da Revolução Francesa, uma cabeça espetada numa pique, né? Porque o governador, no caso, é por assim que se chamava, né? Da Bastilha, tentou até negociar, né? Com os rebelados, mas ele acabou sendo decapitado e a cabeça dele foi para cima de uma pique, né? A pique, para quem não sabe, é uma arma medieval, né? De haste, né? Ela parece com uma lança, mas ela tem uma ponta de ferro e ela pode chegar até 3, 5 metros, assim, de altura. E ela é usada ou por cavaleiros para dar uma carga, né, charge, ou pela infantaria, tipo, para se proteger contra os cavalos. Para quem assistiu Coração Valente, William Wallace usa isso no filme, né? Ele tem aquelas lanças no chão, quando a cavalaria inglesa chega, ele levanta. Aquela era improvisada, né, de madeira, mas uma pique é aquilo, é uma lança muito comprida. E no caso da Bastilha, com a cabeça do governante na ponta. Sobrou aí pra ele. Sobrou pra galera. Sim. Aí vendo toda essa merda que aconteceu, hoje em dia a gente chama esse período já teve o Grande Medo, tá? Que não é o período do terror ainda, mas é o Grande Medo, porque aí os outros nobres da região ali, que não era tão próximo e tal, não tinham o que fazer e os camponeses começaram a se revoltar ali mesmo, entendeu? Então os caras começaram a botar fogo na casa do senhor, porque revolução, vamos aproveitar. Então é assim, né? Uma pessoa fizeram lá em Paris, fizeram em Versalhes, então pode ser que a gente consiga aqui também. Então, as pequenas cidades, começou muito essa revolta partindo de pessoas mesmo, comum, para queimar. Então, tem chamar de período mesmo, que aí muito nobre já começa a fugir do país. Já vai para vários países vizinhos e tal, porque, assim, talvez que tinham bons conselheiros fugiram, né? Porque os que ficaram, eu não sei. E aí foi isso. Sim, e manteve... Quem ficou cortou o cabelo, né? Sim, tem que disfarçar, né? Cortou aquele corte de cabelo. Aí nessa época, já que começaram a tocar o terror armado mesmo, a gente tem o nome pra eles, né? Que são os sans-culottes. Sans-culottes tem o nome de sans-culottes pelo modelo da calça que eles usam, né? Que, olha que estranho. Era a calça, a nossa calça, é uma calça comprida. Uhum. E a calça que a nobreza usava era aquela calça que dava aquele emprumadinho na canela, que era o culotte. Então os sans-culottes não tem essa calça. Sem essa calça, sabe? E aí esses caras estavam com o mosquete lutando mesmo na cidade. Se revoltando e ameaçando. E aí que eles começaram a entrar nas prisões e armados, soltar todo mundo que eles achavam que merecia. Sabe, fazer. Eles mesmos já estavam se julgando detentores da lei, já, entendeu? Sem nada muito planejado. O rei ainda estava no poder nessa época. O rei foi se esconder. O rei ficou no castelo pensando ainda em retomar o poder. Ele não tinha desistido, não. Ele tava. Igual o Thiago falou. Na galera. Não, ele tava com essa ideia mesmo de se aliar com alguém que ia ajudar ele a retomar o governo, né? Retomar o absolutismo. Tinha uma galera, tipo, a gente vai falar deles pra frente, né? Nos partidos, né? Que tinha interesse de manter o monarca, né? Mas, tipo, no poder só um voto, né?
Tipo, ele não ia ter o poder absoluto, mas esse estado, né, de monarquia, meio que ilusório ainda continuar. Tipo, tinha uma galera defendendo isso ainda, sabe? Sim, tinha. Por isso que ele ficou meio tranquilo ainda. Mas depois ele afobou. Porque a Maria Antonieta, né, que é a rainha, né, a mulher dele, Uhum. era da Prússia, né? Não, da Áustria. Na Áustria, né? E tinha a Áustria e a Prússia que faziam um acordo com eles para. A Áustria e a França, a Guerra dos 7 Anos que você disse lá, foi contra a Inglaterra e a Prússia. A Prússia, né? Uhum. Então, e eles estavam já em acordo com a Prússia e a Áustria, porque esses dois países tinham medo também dessa revolução chegar neles, sabe? Então ele começou a conspirar com esses países para retomar o poder e tal, e aí chega lá. E pra quem não sabe, a Prússia atualmente é na região da Alemanha. É. Interessante pontuar, o Alexandre passou aí, a questão da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vou puxar para o meu lado agora. Tá certo. Sim. Essa declaração, ela vem numa pegada constitucionalista, que é de estabelecer as constituições que determinam o poder. Então, uma das grandes marcas da Revolução Francesa, que vem até os dias atuais, é o conteúdo jurídico-político das declarações de direitos e da Constituição posterior, de 1791. E tem uma relação com a Declaração da Virgínia, lá dos Estados Unidos, da independência. O que é o conceito-chave dessa revolução, que muitos chamam de revolução burguesa, é a liberdade. Mas a liberdade religiosa, porque como disseram aí o Tiago, o Alexandre disse, essa laicidade do Estado já começa ali, para afastar o clero do poder. Outra questão é essa liberdade ou uma certa igualdade na relação tributária com o Estado. Uma grande preocupação da Declaração de Direitos da Constituição é essa questão tributária, a questão do devido processo legal, da proibição em certa medida da tortura, toda uma gama de direitos políticos, de votar e ser votado, o que ainda ali existe uma diferença quando diz do homem e do cidadão. O cidadão não são todos. Alguns homens são cidadãos e têm os direitos políticos. O homem ali abraça a teoria de resistência ao poder ilegítimo do Estado. E quanto à manutenção do rei, mesmo a primeira Constituição, ela se baseava numa monarquia constitucional. O rei seria como nós temos o presidente hoje em dia. Mas no caso ali ele é mais uma figura decorativa, a exemplo da Inglaterra, que a gente tem como exemplo. Uhum. Então, tem muito nessas declarações de direitos do justnaturalismo e condensa o espírito jurídico-político. A nossa própria Constituição, o preâmbulo dela é muito similar ao preâmbulo dessa Declaração de Direitos da França e da Constituição Francesa. É toda uma condensação dos princípios que eles colocaram na época da liberdade, igualdade e fraternidade. No entanto, essa liberdade e igualdade, ela ainda é restrita, exclui grande parte do povo, que é o que continua na sequência. Sim, esse direito ao voto do povo, né, era o povo que comprovasse um valor de renda, né? É isso que você está falando, né? O voto censitário, né? Isso, é o censitário. Tem que ter tanto dinheiro para seu voto valer. E aí isso vai mudar depois, mas mesmo assim mal se fala de mulher, né? Porque isso, mesmo depois, quando o voto é geral de todo mundo, mulher ainda não vota. Isso vai ser bem depois, hein?
Nem se considerava, então. Não, assim, teve uma mulher, uma francesa, nesse período da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que ela criou a Declaração do Direito da Mulher e da Cidadã. É a Olympe de Gouges. Só que ela foi executada. Tá? Então, assim, pra você ver como que era ainda essa parte. Então, assim, liberdade total e geral e fazer o bem, mas na percepção deles daquele momento, né? Que já excluía escravo, excluía tudo. Excluía mulher, então não era bem assim, né? E eu vi sobre ela. E a morte dela não significou só tipo, você escreveu isso, você vai morrer. Foi, você vai morrer porque eu não quero mulheres pensando como você. É isso. É o que acontece, né? Até hoje, em vários aspectos aí de mulher. O Danilo citou a igreja aí, né? Que aí começou meio que a laicidade do Estado. E eles já estavam enfraquecidos a esse ponto para não interferir? A igreja aqui estava, porque ela veio da reforma, né, inglesa. E essa reforma inglesa afetou muito essa parte da Europa ali, né, ocidental. E então ali que começou a ganhar o que já tinha um pouco de força, né, do Renascimento ali, né, de igreja que vai questionar, que não vai ser só a católica cristã romana, né, lá da Itália. Então eles já estavam meio que se afastando disso. E a gente não vê muito pelo pensamento do Voltaire também da época. Também. É o Voltaire é o grande bastiões ali da... que ele atacava completamente, né? Tipo, ele criticava firmemente o clero, acusava a inflexibilidade religiosa, prepotência dos poderosos. O Voltaire, ele morreu em 77, se não me engano, 1777, se eu não me engano. Tem que ver depois. Ou seja, quando teve esse rolê, né? Ele já estava morto, mas como pensador iluminista que era, né, perpetuou ali o pensamento dele. Sim, e o tanto que a igreja estava desgastada nesse período, ela não tinha mais seu corpo de povo, de exército, para tomar decisões e influenciar, ela estava vendo o que estava acontecendo, entendeu? Porque como já a fama passou rápido sobre como que estava se dando essa revolução, que estava sendo muito violenta, o clero não queria, né, se estar ali correndo perigo. Então eles ficaram ali, junto com o rei, quietinho, junto com os nobres menor. Vamos ver o que vai acontecer. E aí foi isso. Durante esse período ali de que o rei já não tinha mais poderes, desagradou muito ele, desagradou a nobreza. Teve essa época também que o rei começou a vender título de nobreza para burguês virar nobre, sabe? Para tentar amenizar também. Ele tentou de tudo, Luiz, para agradar o povo e não sair do poder, sabe? Não, então se todo mundo for nobre, isso, sabe, esse louco. A família real ali era tão louca que tem aquele caso aquela frase famosa da esposa dele, que ela não tinha noção nenhuma de como o povo vivia. Hoje em dia a gente tem muito rico que não sabe como que a gente vive, né? E o povo falou pra ela, tamo com fome. E ela gritou, estamos sem pão, queremos pão. Aí ela falou, né, se não tem pão, como um brioche, ora. Tipo, fácil resolver. Como que vocês estão com, sabe assim? Essa é a percepção da família real do povo dele. Sem noção total. A família assim, né? Não tem pão como um bolo, no caso, né? Virou a tradução da nossa frase aqui. Não tem água, bebe cerveja. Não, fácil, né? E você falou que ele tentou negociar e tal, né? Você acha que se ele mantesse uma postura firme, você acha que ele evitaria a revolução? Ou era algo inevitável? Eu acho que não. Porque começou também a influência tanto do jornal, né, local, né? Que tem o Marat, que é um dos nomes da revolução aí. O Marat, né? Do francês, que ele também é um dos líderes da... Nossa, esse cara era fã do Montesquieu, hein, cara? Isso, e ele era o dono de um dos jornais mais influentes ali, né? De Paris. Ele fazia, se não me engano, 5.000 cópias já por semana, e já era uma coisa espetacular pra época. Não tinha, acho que nem 5.000 leitores lá, mas ele fazia. Então, a galera tava influenciadaça já, porque era o jornalzão da Revolução, dos revolucionários. A importância da imprensa. Então, aí você já começa, né? Começou o jornal, você já percebe que começa um pouco as notícias fake news, né? Ele já começa a incendiar, já... Tem que matar todo mundo. Só matando a gente vai ter a nossa liberdade, sabe? O cara já botou pilha aí, já não. Sim, mas assim, ainda não dá pra falar assim que tava matando todo mundo, tá? Porque eles estavam bem moderados ainda, sabe? Comparado com o que ia virar, dá pra falar isso. Aí, nesse acordo que a gente tava falando da Áustria e da Prússia lá, o rei vai tentar fugir. Eu estava falando disso, né? Se ele tivesse mantido o pulso firme, né? Porque ele tenta fugir, porque o plano dele é fazer
esses países invadirem a França, porque é melhor ter um país invadido e restaurar a monarquia do que perder o direito monárquico na França, né? Sim. A ideia dele, né? Tenta É. fugir e nem isso consegue. Ele é pego na saída lá na É a fronteira fronteira. e eles voltam Ele tava tentando ir pra casa, né? Pro país, né? Da Maria da Antonieta. mulher. Isso. É, Eles vão com o Áustria. rabo entre as pernas, velho. Você imagina daí o que sai na notícia no outro dia. Traidor da pátria. Nossa. Daí ele foi acusado, né, de traidor e fazer conspirações contra a pátria. Daí já era, daí ele já foi acusado e já foi sentenciado. Sim. Esses reis que fogem, né? Tipo o Dom João VI, né? Os caras. A galera curte, né? Eu adoro fugir. É o famoso cagão, tá ligado? Assim, É o famoso, vou chamar meu primo. apertou, o cara já Aham. tem uma saída ali, né? Então, é importante falar que entre os revolucionários nessa época, né, que a gente pode falar que a Assembleia Constituinte estava governando, né, decidindo, eles começam a se dividir, né, e ali mesmo começa a ter gente que ainda apoia que o rei fique, eu acho que o Thiago falou, né, O Lafayette é um, pô. né? Então, apoia que o rei fique e junto com a galera que vai se tornar os girondinos, né? Que é a alta burguesia e também a nobreza liberal que já percebeu que não tinha o que fazer. Sim. Falou, não, vamos reduzir. Tipo assim, a nobreza decidiu se rebaixar o nível da burguesia para manter o poder de dinheiro, pelo menos, né? E a alta burguesia queria pelo menos esse direito da nobreza, tal, com o rei ali. Então, sabe assim, não é aquela bondade, né? É só o querer o deles também. Então, assim, e já nesse tempo, as decisões que eles tomavam lá na Assembleia Constituinte, esse pessoal da alta burguesia e da nobreza, percebendo o que estava acontecendo nos campos e tudo, já estava tendo ideia para limitar as conquistas populares, entendeu? Vamos limitar o que eles estão fazendo e vamos consolidar os poderes nossos, da burguesia. E aí o que dividiu foi isso. Os jacobinos, né, que era o outro lado, continuaram com as ideias mais radicais da Revolução, tá? Que eram os pequenos comerciantes, os sans-culottes, lá os soldados que regressavam, né? A gente precisa de conquista popular, direito para todos votarem. Era isso que ficou no momento, porque agradou, né? Esse negócio de ter que votar só a partir de uma certa renda e tal, eles queriam direito para todos. E é nisso que os girondinos e os jacobinos sentavam-se, né, nessa assembleia, né? Posicionados os girondinos na direita e os jacobinos na esquerda, que a gente tem a famosa divisão política esquerda e direita que a gente tem hoje, né? Devido a certas proporções, a gente pode falar que os girondinos da direita, como eles queriam manter o rei, queriam liberdade econômica, eles queriam manter alguns costumes e queriam ser mais liberais na economia. E os jacobinos não, eles queriam mais direitos iguais, né, que são os da esquerda, queriam os direitos iguais para todo o povo, mas tinha um custo, né? Tinha que forçar esse direito primeiro em quem não queria. Então a gente percebe que não tinha só bonzinho nem ruinzinho nessa história. O interessante destacar aí é que nessa época não havia nenhuma discussão quanto a direitos sociais, saúde, educação. Isso daí foi uma coisa muito futura. Nessa época aí era mais a liberdade econômica e individual. E a diminuição da tributação, né? Que era a principal bandeira ali dos jacobinos. Os jacobinos foram os grandes responsáveis pelo fracasso do Lafayette, né, cara? Tipo, na França. Porque o que ele propôs foi uma espécie de combinação, né, do sistema americano e britânico, né? Que era o rei tendo o poder de veto, né? Veto suspensivo no legislativo. Sim. Mas só que daí, tipo, essa proposta fracassou, tipo, não foi pra frente na Câmara. Ah, sim. Então, o que o Danilo falou ali de outros problemas sociais, né? Um que se tem notícia que é famoso é o problema de educação que surgiu já nessa época. Porque quem cuidava da educação era a igreja. E a igreja foi afastada do governo, né? De ter decisões. Isso teve uma crise na educação ferrenha, porque não tinha mais quem quisesse investir na educação. Você acha que a burguesia vai investir na educação, entendeu? Aquela forma, é isso aí, Alexandre, aquela forma medieval mesmo, né? Que quem tinha a condição da educação era o clero, né? Sim. Eu não lembro qual filme que eu assisti, mas era muito bom. Que até no caso, tipo, altos níveis do clero fica bravo
porque um dos freis estava ensinando uns órfãos a ler e escrever. Tipo, não, educação não é para o povo, sabe? Sim. Não dessa maneira. E é exatamente isso. Daí A igreja tinha esse papel, né, social. E depois veio a proclamação da República. Sim, foi mais um ano conturbado ali, de acontecer muita coisa de uma vez só. E foi bem no mesmo ano que o rei tentou fugir, aí descobriram o plano de que a Prússia e a Áustria estavam querendo invadir, estava combinado com o rei, tá? E aí, vamos fazer uma assembleia e decidir o que nós vamos fazer com o rei, né? Vai ser julgado por alta traição. E o povo que apoiava a burguesia, os girondinos, eles não queriam, né, tirar o rei do poder, queriam manter o rei lá. Mesmo assim, eles que votaram, e a maioria de voto deles foi o que trouxe a execução do rei, porque, não tinha o que fazer. É tipo, me ajuda a te defender, rei. Não dá, sabe? Você vai ferrar o rolê todo com essa traição, com essa idiotice e tal. E, vamos executar o rei. Executa o rei, fazem já mais algumas alterações na Constituição, e tem o chamado. E aí começa o período da Convenção, da República, né? Que eles decidem. Transforma só numa república, né? Acaba com a monarquia. Sim. Nessa primeira coligação, né? Além da Áustria e a Prússia, a Inglaterra, a Holanda e a Espanha também entram nessa gracinha mais tarde, né, cara? A ideia é, tipo, do Luís XVI, tipo, a princípio de Áustria e Prússia, né? Mas a gente vê que na história depois teve isso. Até porque, tipo, o que cedeu aos eventos de Napoleão, né? Ah, sim. Então, a execução do rei, né, foi em 1792, e os girondinos ficaram no poder só até 1793, um ano quase. E aí trocou o poder para os jacobinos, que eram os mais revoltosos, né? E aí foi chamado de Revolta da Vandéia, né? Uma famosa ali, que os camponeses incendiados ali pela premissa jacobina, pela revolução e contra o serviço militar obrigatório, né? E já não tinha quem trabalhasse para eles, quem plantasse para eles comer. Aí a política girondina nesse primeiro ano começou a querer muito a convocar o serviço militar obrigatório. Isso foi mais um motivo para todo o campesinato se revoltar agora contra os girondinos. E os girondinos tomarem o poder dos jacobinos, entendeu? E com a força do povo já. É nesse período aí que tá rolando uma guerra já, né? Já. Os avanços, né, da Prússia e da Áustria, eles começam ali. E com esse serviço militar obrigatório que eles convocaram, que no começo o povo aceitou e depois foi trazendo a revolta, com todo o armamento, com todo o sangue que eles estavam, né, dessa luta revolucionária, a França não se sabe como venceu, né, os países que estavam invadindo. E isso é um marco assim, para a França, porque no meio da revolução, os outros reis, você imagina, os outros reis de outros países falam, vamos interferir para acabar com essa bagunça e ir lá e falhar, né, quer dizer que a bagunça está funcionando em uma certa medida, entende? Sim. E isso é muito foda. E aí, quando os jacobinos entram no lugar dos girondinos, né, eles já mudam a Constituição para ter o voto universal, né? Eu falei só excluir as mulheres daí, mas todos os pobres votam. Acima de 21 anos, né? Isso, colocar. Todo mundo vota. É isso. Então, aí você já vê que as medidas diferentes, né? Enquanto os girondinos estavam ali limitando o voto, tentando instaurar mais poder para eles e menos para o povo, quando os jacobinos entraram no poder, o que eles fizeram? Eles começaram uma reforma agrária, né? Você já vê um grupo de esquerda aí, né? Eles destruíram a lei do máximo, né? Que é uma lei que limita a taxação de preço de item básico. Então, tipo, ninguém pode botar o arroz super caro porque o arroz está em falta, sabe? Que é coisa que a gente tem básico hoje, né? Nas nossas leis. E eles abolem a escravidão nas colônias da França, porque ali já era abolido, né? Na Europa, mas ainda tinha escravo em todas as colônias francesas. Eles vão abolir a escravidão também nesse ano. Cara, é o Robespierre que tá fazendo essa bagunça toda, né? Isso, o Robespierre agora chega no poder, né? A gente pode começar a falar dele, porque... É incrível, cara. Ele chega no poder, ele tava na liderança ali dos jacobinos, ele tava ali, pós-Assembleia, ele cresceu, né? Em poder e influência. Ele era um cara discursor, assim, ele tinha um discurso forte. Uma oratória muito boa, né? Muito tem discurso dele na íntegra aí na internet pra pesquisar. Ele sabe, aquele cara que entra no seu coração falando e faz você ir pra guerra. Entre as coisas que ele fez, ele fixou teto para preço de produto, cara. Ele promoveu a reforma agrária, repartiu bem de nobre, então ele chegou bagaçando. Tudo que os jacobinos queriam. Ele tava ali, tava assim, falava que era o jacobino no poder, mas quem tava liderando, controlando mesmo era o Robespierre. E aí ele começa a ter medo de tenham traidores na Revolução. E esse medo dele começa a crescer tanto que ele começa a ficar alucinado e louco na caça a traidor.
né? Que aí a gente já pode ver um pouquinho de aspecto de totalitarista, sabe? Aham. Porque nessa época na França, pela influência iluminista, até a imprensa já tinha uma certa liberdade, mesmo com o rei, né? Ela tinha uma liberdade de fazer piada, eles faziam aquelas tirinhas, sabe assim? Aham. E com o Robespierre, mesmo o Marat sendo amigo dele de revolução, sendo jacobino, ele começou a ficar preocupado que o jornal fosse trair, né? Fosse ajudar a trair a revolução. E dá pra se dizer assim, que ele começou a suspeitar dos próprios amigos, fora os inimigos que ele estava começando a mandar executar. Então ele instaurou ali um período, que foi conhecido como período do terror, porque ele estava ali controlando tudo, ele mandava prender, o julgamento não era muito bem ajustado, né, e justo, era um julgamento mais rápido, né, igual esse julgamento que a gente vê na época da Inquisição e tal, geralmente tinha um lado só os julgamentos. Então qualquer suspeita aí de traidor, né, que a gente pode ver em várias revoluções aí, ele já era executado. Foi nessa época que precisou fazer guilhotina em produção em massa, né, para executar o tanto de gente que Caramba. começou a ter suspeito de traição. Então você imagina, o Robespierre, que era um herói dos jacobinos, um líder ponderado, ele já tinha recebido proposta do rei e não se vendido, né, pro rei para seguir na revolução. Ele seguiu tanto que ele meio que enlouqueceu e ficou louco na revolução mesmo. Aham. Começou a cortar qualquer tendência de revolta contra o que eles estavam fazendo ali, né, contra os jacobinos. Tendência e cabeça. Isso ficou Foi conhecido como a cerca de 35 mil pessoas mortas por guilhotina, e entre elas a rainha Maria Antonieta. Sim, a rainha é um caso foda, né? Porque depois do rei, a rainha ia ser executada. Só que ela não foi só executada, né? Por ser mulher, por ser o exemplo máximo da sugação, né? Que a nobreza tinha do povo, porque ela é de outro país. E impopular ela e também. Mulher e impopular, porque ela falava as bostas que ela falava lá. Ela teve aquela famosa cena que foi inspirado o Game of Thrones, né? A caminhada da vergonha. Ela botaram ela na carruagem lá e atravessaram a cidade. O povo tacando tomate, cuspindo, tacando merda nela, entendeu? E ela foi uma dessas. E aí teve execução. Pra você ver a mulher, né, na época. Ela precisava sofrer mais, né? Era um bagulho foda. Então ela teve esse fim aí. Parece que você tem alguma coisa contra rei. Toda vez que o rei se ferra, você ri. Ah, dou risada, né? É bem isso. O rei foi preso fugindo. Thiago ri. A rainha morreu. A pergunta é, como é que eu fiz TCC em hobbies, né, Danilão? Essa é a questão. Então, e nisso o Robespierre manda matar o próprio amigo de revolução dele, dono do jornal, o Marat, né? Que o Marat morreu, no caso, o que fica de documento pra gente estudar, ele morreu numa traição numa mulher que chegou pra conversar com ele, né? Ele tinha um problema de pele, tem a pintura famosa. Na banheira lá? É ele? Ele morto na banheira. Ah, sim. Porque ele tinha problema de pele, ele ficava nessa banheira. E veio uma mulher falar de uma carta que os girondinos estavam se preparando de novo pra contra-atacar, né? Pra voltar no poder. E ela chega e fala, tipo, vou te contar bem baixinho aqui. Chega e já mete a faca na garganta dele. Pensa né? Esse era o estado do terror do Robespierre. Era assim que ele estava controlando tudo. O Marat virou um exemplo, por quê? Porque ele tinha outro amigo no jornal, tinha amigo pintor. O amigo pintor pegou e falou, não, então vamos fazer uma arte, vamos divulgar essa notícia aqui. E ele trocou o conteúdo da carta, na própria pintura você consegue ler a carta, que de acordo, né, com a história, a carta dela era para mostrar plano dos traidores, e ele ia ler. Aí na pintura a carta era um incentivo. Vamos voltar a controlar, vamos juntos amigos, tipo, como se ele tivesse sido um traidor, sabe? Então a gente pode falar que foi uma pintura já propaganda política, porque deixou uma bonitão, imitando uma pose de Jesus, né, morto, né, imita uma outra pintura de Jesus lá e deixa ele assim como um símbolo de que não dá para manter esse terror, né, do Robespierre, dos jacobinos no poder. É isso que vai trazer de novo a necessidade dos girondinos querer voltar e controlar de novo, porque tá muito louco esse período, tá? Desde aí as fake news, né? Olha aí. Sim, e aí que se instaura o diretório, né? Que é quando troca o poder de novo dos jacobinos para os girondinos. E isso nada democraticamente, né? Imagina. Não, do mesmo jeito, medo, né? Aí saiu até saía notícias nessa época do jornal daí, que era assim, Robespierre manda executar todos os traidores e depois manda
depois vai lá e executa o Carrasco, sabe? De tanto medo que ele tinha Aham. de tomar Cara, de perder o poder. Ficou alucinadão mesmo, então. Então, eu acho que chega alucinado, tipo, que você não pode nem falar assim, medo de perder o poder, ele era o poder, não, ele era o medo de que a revolução fracassasse. Sim. E ele englobou e abraçou a causa, sabe? Sem... O ser humano é muito doido, né? Olha aí, o Ele é cara doido. Sim. tá lutando por uma causa, vai lá dar a volta e o cara se torna esse vilão aí que, Sim. né? É bem isso, porque não é igual na ficção, né? Não tem muito bom e mal, né? Você percebe isso. Tanto que hoje você vê uma população que apoia, outra população que é contra, porque acha que vai apoiar o que a pessoa sente agora, né? É Sim. igual a Marselhesa lá, que é o hino, né? Tem gente tem o francês que gosta de cantar o hino, tem o francês que se recusa a cantar o hino, porque era um hino de guerra contra a colônia, né? Uhum. Então tem muito francês aí de seleção, de vôlei, de futebol, que quando tá tocando o hino não canta porque era de país que foi colonizado, e não da França, sabe? Do mesmo jeito que tem os franceses, hoje em dia, esses franceses que entram pro lado racista, xenofóbico, Sim. que eles cantam, esses franceses que põem a bandeirinha da França no nick, no nome, sabe? Uhum. Porque eles são contra a invasão de estrangeiro. Olha aí. Então eles são nacionalistas, né? Eles são nacionalistas a ponto de ser xenofóbicos, e por isso a Marselhesa é o hino deles. Você percebe semelhança. Olha aí, hein? Uma mera semelhança aí com o Brasil, né? Não só Brasil, né? Estados Unidos, Sim. vários países aí que estão passando por um governo Autoritário, né? autoritário ou com muita influência de direita, né? De conservadorismo e tal, a gente percebe isso. Uma das grandes bandeiras da direita no mundo é essa questão migratória, né? Sim, porque alguns países, tipo, a gente tem muito problema, então a gente não pensa no problema da migração, porque aqui ainda não é tanto, né? O país tem que ser muito fodido para querer vir migrar pro Brasil. E agora na Europa, entre os problemas, a migração já tá muito maior, né? Porque tanto que alguns governos anteriores tinham aquele bom senso histórico, né, de reparar o dano que eles fizeram no resto do mundo e receber esse povo. E agora, como tá sendo muito eleito vários governos de direita, eles estão começando a questionar isso, né? Mas rolou aqui, né? Quando o pessoal da Venezuela tentou migrar lá, né? Que Rolou e rola até hoje, né? Tem muito Venezuela, Haiti. fecharam as fronteiras lá e os brasileiros foram lá tentar impedir, matar os caras. Foi um negócio feio também. Era o famoso brasileiro de tarde vai lá, atravessa a fronteira na Venezuela para abastecer o carro de gasolina, e aí de tarde vai lá impedir os venezuelanos de vir pro Brasil. Hipocrisia rola solta. Rola demais, né? Não, é isso aí mesmo. Tipo, vai lá, porque é mais barato, né? Sim. E pra chutar um pouquinho de longe, 60% camiseta do Brasil. Certeza. Mas ó, então, voltando na Revolução lá, em 1793 eles matam o Robespierre, né? Uhum. Que ele é preso e morto, e aí começa o período diretório que volta os girondinos no poder. Primeira coisa que eles fazem, já tira o voto de novo total e botam o voto censitário, que é o voto de quem tem dinheiro. Sim. E coloca em prática, e começa a pôr em prática daí todos os anseios e desejos da burguesia e do baixo clero. Do baixo clero não, do clero mesmo, dos esclarecidos, né? Que queriam continuar ali. Eles tinham o apoio do exército, no caso, ou não? E eles ainda tinham um exército deles, sim. Sim. Que era o exército da França mesmo. Uhum. Tá. E eles continuaram perseguindo quem era contra a Revolução, sabe? Só que não na loucura do Robespierre, mas mantiveram isso. Porque eles não queriam perder esse poder, sabe? Porque os outros países ainda estavam na pressão. Como mudou de lado, poderia mudar de novo. Né? Sim, mas eles mantiveram isso. Claro, sem a loucura, né? De aposentar um pouco das guilhotinas, que tava feia a coisa. De certa forma, o trono continuou, né? Só mudou quem ocupa ele. Sim, e o nome de quem ocupa, né? O nome da função. Né? É porque o povo não sabia, né? Como que funciona? Como assim você é governado por alguém e tem que responder mais a muita gente para decidir alguma coisa, sabe? Era uma mudança de status quo que a gente não entende hoje como era simples, né? E não é. Mudar de alguma coisa para uma coisa que nunca existiu é complicado, né? Eles tinham uma base teórica só, mas eles não sabiam como fazer ainda. E tem esse lance do exército apoiando, né? E foi daí que o Napoleão se destacou, né? Sim. Entre antes do Napoleão, assim, vir e fazer o golpe dele, né? O famoso.
Uhum. A gente teve algumas tentativas de outros movimentos dentro da Revolução para mudar um pouco também como o rumo da Revolução, né? E a gente pode falar que teve um movimento dos iguais, que é a conspiração dos iguais, Uhum. que eu tinha até separado ali, que eu lembro de ter visto bastante isso. Que em 1796, o Graco Babel, ele queria, sabe o quê? Propor uma comunidade dos bens e do trabalho. Como que se dissesse que se o trabalhador trabalha, né? Se o trabalhador produz, daí ele pertence, sabe? Só que isso um pouco antes, né? De Marx começar a pensar essas coisas. Ele queria a igualdade efetiva entre os homens, né? Entre o patrão e o empregado. Uhum. E aí é claro que o governo diretório dos girondinos acabou com isso e condenou ele à morte. E todos os participantes da conspiração também foram condenados à morte, porque isso não ia dar certo. Onde já se viu? Esses comunistinhas aí, ó. Comunistinha antes do comunismo, né? Sempre tem por aí. Até porque, para os burgueses, ali um direito que eles colocaram como sagrado, tanto quanto a vida, era a propriedade privada. Sim, importante, né? Então, em 1799, chegou o rapaz Napoleão, já estava ganhando tudo de combate nas guerras pela França ali, tinha o apoio, e aí você percebe uma similaridade também que a gente vive em alguns países hoje, que o povo percebeu a bagunça que estava e começou a pedir, por favor, intervenção militar, a gente precisa de alguém que bote ordem, a gente precisa de uma mão forte para nos ajudar no governo. Venha o poder militar, interferência, sabe assim? Caramba. E aí vem Napoleão, né? Todo inspirado, sem perder, tático, famoso, tático pra caramba, né? Capaz, né? Não tem demérito nenhum nesse quesito, né? Militar. Ele chega e aplica o golpe que ficou conhecido como o golpe do 18 Brumário, né? A gente não falou, mas na Revolução, os revolucionários mudaram o calendário francês. Né? O ano 1 seria o ano da Revolução. Caramba. Então tem esses nomes por causa que eram os meses do ano, mês 18 Brumário era uma data, tem o Termidor também, que era outra data, 9 Termidor, então é tudo a data Baseada nas estações, né? em vez de basear no mapa gregoriano, eles queriam se afastar disso, né, se afastar da igreja, tanto que eles criaram um calendário novo. Caramba. Deu um nível da ideia revolucionária. Foi longe, hein? Não, vão longe. Meu Deus. Aí chegou o general Napoleão, né? O Sim. salvador da pátria, no caso. Ele vem e já cria ele entra no golpe dele com o poder, com o exército. Os girondinos falam, ok, né? Tá bom, pode ir. Uhum. Pode ir. Não tem o que fazer, né? E ele instaura o consulado primeiro, né? Que depois vai se tornar como sempre, né? O poder, quando ele se estabelece, ele busca maneiras de perpetuar. Né? Uhum. Depois do período dele de consulado, ele cria o império mesmo. E aí, na verdade, a gente volta ao império. Ó. Só que ele só consegue se manter, mesmo sendo imperador, porque ele não desfaz a maioria das propostas que as constituições da Revolução criaram, entendeu? Uhum. E é isso que vai perpetuar a Revolução Francesa. Por quê? Porque chega alguém com poder, estabiliza o poder e mantém as mudanças. Isso foi importante, eu acho, para a Revolução e para o mundo inteiro. Sim. Apesar dele ser um imperador, ele já não era ele não era o totalitário como era um rei. Ele tinha que responder alguém, ele não queria mais perder a popularidade, porque se provou que um rei impopular ajuda a derrubar ele, sabe? Mas sabe por que isso? O Danilão vai lembrar. Ele é um dos principais comentadores do Maquiavel, o Napoleão. Então, hoje, se você quer estudar o Maquiavel, né? Você vai pegar os escritos de Napoleão e estudar, por exemplo. E o Maquiavel defendia muito isso, você ser o líder do povo, né? Ser o príncipe, né? Mas nas graças do povo, né? Então, esses 10 anos de Revolução Francesa, o Napoleão veio para acabar com isso, né? Mas conseguiu-se muita coisa, né? Muitos direitos do povo, e ele manteve tudo isso. Então, a França teve o que ela quis, né? E ele estabeleceu a ordem, né? Mesmo sendo imperador. Então foi o último agravável. É por isso que ele é visto como herói na França até hoje. Sim. E quando ele estabelece primeiro esse poder de consulado, foi porque daí foi em acordo, né, com a Assembleia. Sim. E aí a única diferença é que ele, como primeiro cônsul, ele tinha o direito de propor lei, declarar guerra e firmar paz. O que ele decide fazer? Guerra, é óbvio. Estão ganhando, vamos dominar o resto da Europa ali. E aí a gente, aí se for falar do Napoleão,
a gente vai longe, mas ele o que importa é isso mesmo, que ele não desfez tudo que a Revolução Francesa criou, entendeu? Na verdade, ele é um fruto, né, da Revolução. Uma das grandes questões é a legitimidade do poder. A mudança que a gente percebe que existiu aí é que antes o poder do rei era baseado numa origem divina, como se ele fosse um representante de Deus na Terra, abençoado pela igreja. E a partir da Revolução Francesa, se questiona essa legitimidade do poder. Cria-se o conceito de povo, cria-se e desenvolve-se ali o conceito da Constituição, do poder da lei, tanto que o justnaturalismo, o principal postulado é o direito de resistência. Se o governante é injusto e desrespeita as leis naturais que passaram a ser codificadas ali nas constituições, ele não tem a legitimidade do poder. A pessoa pode resistir de certa forma. Então, é interessante essa mudança do fundamento e da legitimidade do poder. Exatamente. Isso é importante mesmo, né? A gente tem até hoje esse direito, né, de resistir a um governo que não está seguindo a própria Constituição. Aí, certos governantes dizem que são a Constituição. Alguma coisa antes na história aconteceu isso. Pois é. Aí eu ia entrar num problema que eu sempre falo de vez em quando, assim, em conversa de amigo, que eu acho que a história e a universidade não fez um bom papel em ensinar a história para o mundo e para os alunos, sabe? Senão a gente não estaria onde está no mundo. Se a história fosse um pouquinho menos científica e chata, sabe assim? Se os professores não se afundassem na especialização deles e tentassem dar mais importância, de história para a vida e não história para lembrar, sabe? A gente talvez teria ensinado um pouco diferente essa geração nossa de história. Menos data e mais contexto, né? É, sim. Olha o que está acontecendo agora, olha como era. Olha o que está repetindo. Por que a gente está aqui? É, entendeu? Não é. Mas é um desafio de história mesmo, dar contexto para o aluno, dar importância, né? E a gente acaba cometendo os mesmos erros. Sim. Ou se submete porque é mais fácil do que resistir. Sim. É complicado. E vocês acham que a revolução ainda hoje só pode acontecer com violência? Ou não? A gente já passou desse limite? Cara, violência. Porque, tipo, nunca vai ser unânime o negócio. Entendeu? Tipo, a gente tira pelo Brasil, né? O país tá repartido, né? Uhum. Metade odeia o governo atual e outra metade idolatra, como se fosse um deus o governo atual. Tipo, se uma das partes falasse, não, do jeito que tá, não pode ficar, a gente tem que estabelecer uma ordem nisso. Impossível não ter confronto. Eu concordo também que a revolução tem que ser... a revolução depende de algo que tire a pessoa do conforto dela, tanto, nem que for para lutar ou para resistir. E não dá para falar que não teve nada, mas não se muda muito sem luta violenta, porque até quando a gente pega ali Gandhi na Índia, né, que fez a Revolução Pacífica, fala, não, mas como que é violento então se a Revolução foi pacífica? Mas na verdade, a Revolução Pacífica dele dependia da violência de contra quem ele estava revolucionando, entendeu? Ele dependia da violência do governo para provar o ponto da resistência dele. Então, se fosse uma revolução pacífica, onde os dois lados estavam pacíficos, não existia revolução. A violência existe, entendeu? Ela precisa acontecer, nem que for para acordar mais e mais pessoas. Agora, a violência existe, aí a gente entra na discussão de que vale preço, que preço de vida vale para depois a gente ter uma mudança. Exatamente. A gente fala assim, existe uma meme, não se faz um omelete comunista sem quebrar alguns ovos. Sim. Então, a gente sempre mede isso, né? Qual é o preço da revolução para que vale alguma mudança? No atual cenário, né, a gente tá vendo isso. Essa violência, digamos assim, do vírus, né, cara? Sim. A gente dá pra falar que a gente já tá vivendo um forte movimento de contra-revolução sem ter uma revolução, entendeu? Sim. Sim. A resistência contra-revolucionária contra uma revolução que ela mesma tá botando na cabeça, entendeu? Exatamente. É o domínio da esquerda. É o domínio da esquerda e alguém colocou na cabeça, entendeu? Da ordem mundial aí. É o Ursal? Então, e aí a gente tá lutando contra isso. Caramba.
o fio da meada da revolução é muito particular. Daí, por exemplo, tipo, tem o seu João, né? O seu João, ele tá puto da vida porque ele acredita que os motivos dele tá pagando, exemplo, né? Mais imposto é por causa do governo, ele não consegue comprar o carro que ele quer, não sei o quê. Ele acha que tem que mudar. Daí tem o Pedro. O Pedro tem 2 filhos, está desempregado, tudo nega trabalho para ele, e ele é obrigado a ver o filho dele chorar com fome, né? E ele quer que muda, né? Qual desses 2 tem mais chance de catar uma arma e fazer alguma coisa mudar, por exemplo? Então, tipo, vai de cada um essa expressão. Infelizmente, para ter essa concepção, tipo, de social, a pessoa tem que estudar, a pessoa tem que ser crítica, a pessoa tem que ir atrás. E o Brasil, cara, não é isso. O Brasil existe a galera, os intelectuais do Facebook, né, do WhatsApp, que pegam um problema, né, tipo, já formulado por outra pessoa, que não reflete por nada e segue esse padrão. A eleição foi ganha por causa disso. É muito complicado pensar numa condição revolucionária. O Brasil nunca teve, sempre foi fruto de acordos, embora tenham havido movimentos, todo direito ele veio de uma luta, de uma revolta localizada. Uma revolução ampla é meio difícil de imaginar. O custo dela também, a gente, como o Alexandre disse, você pensar, poxa, eu vou sacrificar várias vidas em razão de um ideal. Aí depois esse ideal não é exatamente, volta tudo para como era. Valeu a pena? As mudanças foram suficientes? O problema é que também não se pode deixar que as coisas vão retrocedendo. Como o Alexandre mencionou que está acontecendo, sob a desculpa de conter uma revolução que não existe, que eles classificam como cultural, eles estão retroagindo, impondo algo muito pesado de retrocesso, de violência, uma violência preventiva. E é uma guerra de forças contínua, em que quem já é prejudicado, eles querem prejudicar ainda mais, retirar de onde não tem. Uma questão, vamos supor essa questão tributária. Em 1988, no Brasil, na Constituição, foi previsto um imposto sobre grandes fortunas. Até hoje, ele não foi implantado, porque quem tem algum privilégio que vem desde lá da colônia, não quer abrir mão. E ele não abrirá mão desses privilégios, sem resistência. Pelo contrário, quem já é prejudicado tende a ser cada vez mais prejudicado, porque não tem o poder político, e nem o poder econômico, e nem a organização. Os poderosos se unem quando é de interesse deles, enquanto a classe operária, a classe pobre, os excluídos, marginalizados, eles têm inserido em si uma mentalidade de que eles estão em disputa e enxergam o igual a ele como adversário, quando quem impõe as restrições dele são os poderosos, os ricos, assim. Eu não sei se haverá algum momento que essa mentalidade, como o Thiago falou, consiga ser construída, essa educação. Mas nem sempre as revoluções acontecem a partir dessa educação. Às vezes estoura uma revolta, e aí quem direciona essa revolta pode ser um intelectual, uma classe que quer se beneficiar disso. Talvez, em algum momento que haja isso, pode ser levado para algo pior. Vamos supor, nós estamos no momento mais próximos de uma espécie de revolução à direita que vai piorar a condição de vida de quem já é explorado, do que uma revolução à esquerda que buscaria ampliar direitos sociais. Então, é muito complicado. Seria interessante um processo de micro-revoluções que vá gerando uma mudança pequena e vagarosa, mas isso sempre vai ser contido. Talvez a revolução, quando chega a condições extremas, como disseram lá no Chile, esses movimentos recentes, a gente já perdeu tudo, já foi privado de tanto, que agora
nós perdemos o medo de morrer. Viver dessa forma, com essa falta de dignidade, a gente prefere lutar. Então, a perspectiva é que algo seja feito ou mude de alguma forma, mas talvez haja uma revolução, embora seja muito improvável no mundo que a gente viva hoje, mas talvez seja uma consequência natural. Eu tenho a impressão que o mundo, né, vem enfervescendo aí e nos guiando aí pra uma revolução, mas... Pô, mas falou tudo que eu pensei mesmo, porque aqui pra concluir que eu ia falar também é exatamente isso, não tem como nem adicionar mais. Precisa piorar muito pra gente ter coragem pra sair, né, a gente tem que ter muito mais a ganhar do que a perder, e se a gente ia perder tudo, a gente consegue sair. E você falou exatamente isso, eu nem tenho mais o que acrescentar, eu concordo só demais, que é exatamente isso, e também tem que comemorar as pequenas vitórias, né, dos pequenos grupos, das aceitações, né, algumas vitórias do grupo feminista, algumas vitórias igualitárias, algumas vitórias trabalhistas, e não só a revolução, mas lutar contra mesmo a perda, né, de alguns direitos que foram conquistados com tanto tempo e luta, e estão sendo revogados aí numa noite de decisões. Importante não se calar, né, contra atrocidades aí que vem sendo feitas. Sim, eu acredito que ainda pode piorar muito pro brasileirinho sair do sofá, hein, demora, hein, eu sou mais pessimista um pouco. Se o pessoal acha que tá ruim, né, tem espaço aí pra piorar. Tá ruim, mas eu ainda posso perguntar, e o PT? Né? É isso que eu ia falar também, que você falou que a gente tá mais perto de uma revolução de direita ali, a gente consegue traçar o mesmo paralelo com a nossa Revolução Francesa, que a gente tinha os jacobinos no poder, louco pra revolucionar, e cadê a liderança? Cadê a liderança que manteve tudo, sabe? A gente não tem, hoje em dia, também uma liderança que organize o movimento, sabe? Não tem. A gente tá dividido também. Eu percebo que na esquerda, uma esquerda quer ser mais ilustrada que a outra, ou mais radical, quebra a união que elas deveriam ter. O objetivo da melhoria das condições de vida das pessoas é comum entre eles, mas eles ficam numa briga que acaba... É aquela questão, divide e o poder não tem a mesma força de enfrentamento. Para enfrentar essa direita extrema que nós temos aí hoje, a gente tem que esquecer as diferenças intestinas ali e focar em firmar. Não, daqui para trás a gente não vai. Nenhum retrocesso, ao menos isso. E o que a gente vê é a maioria pedindo retrocesso, né? Pelo amor de Deus, volta. Você falou da esquerda contra ela mesmo, né, Danilo? Acho que é uma questão até de ego, né? Um ego muito grande. Até de luta, né? A real luta, de verdade, por essência da esquerda, sempre foi a luta de classe, né? É claro que existem outros pontos que devem ser observados, óbvio, né? Mas então daí entra essas divisões que o Danilo falou, tipo, tem esquerdista com esquerdista achando que a luta do outro não é... Não é justa, né? Não é justo, não é necessário. Tipo, o ponto é outro. Sou mais esquerdista que você, que nem esquerdista. Tem muito disso. Tem. Infelizmente. Você não leu Marx? Sai daqui. A gente precisa que o engenheiro, o advogado, o encarregado de empresa entenda que ele é pobre, né? Exatamente. Igual a gente, igual todo mundo. Aí a gente vai ter uma união de esquerda. Enquanto isso, não. O problema no Brasil é que é mais fácil a pessoa odiar o pobre quando ele passa a ganhar mais do que contestar o milionário que fica com grande parte da riqueza produzida por quem está aqui embaixo. Aquele, eu não sei onde que eu vi, mas vocês já ouviram também. Reflete muito isso. O problema é que a pessoa que ganha 10 mil reais por mês se acha mais próximo de quem ganha 1 milhão do que ganha 1.000. Esse é o tipo de comportamento. A classe média sofre, né? Pô, tá frio aqui em casa, viu? Vou ter que fazer um chazinho, esquentar um leitinho, fazer um sucrilhos aqui. Tá? Então, né? Foda, a né? vida é difícil, né? Tá foda, né? É complicado. Mas então acho que é isso. Nós voltamos num próximo episódio aí pra continuar essa série de falar sobre outras revoluções. Se tem alguma revolução que você quer que a gente fale, manda lá pra gente, lá no Instagram, @LuckyRobotMedia, que aí a gente prepara a pauta e inclui aqui também na nossa lista. E é isso. Até mais. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau. Tchau, tchau.
Esse podcast é uma realização Lucky Robot.